Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor para você, professor de escola dominical, obreiro da igreja, Assembleia de Deus, você que está nos acompanhando por essa videoaula, você que é aluno da Escola Bíblica Dominical, seja muito bem-vindo. Nós estamos tratando sobre as lições da EBD, classe de adultos, do primeiro trimestre de 2025. Trimestre esse onde nós estamos trabalhando uma temática muito importante, que é a apologética. E na lição de domingo, em específico, nós vamos tratar acerca de um problema geral, um problema que é para todos nós, que é o problema do pecado. Até onde o pecado nos afeta? O pecado de Adão e Eva, nós somos culpados dele? Essas questões, ainda que pareçam irrelevantes, são importantes para nós. E é disso que nós vamos estar tratando na nossa aula de domingo. Espero que essa pré-aula possa ser uma bênção para você, meu irmão, e que tudo seja para a glória do Senhor. Vamos fazer uma breve oração e a partir daí nós vamos estar dando início à nossa aula de hoje. Senhor Deus, Todo-Poderoso, te louvamos, te exaltamos, te damos graças por tudo, Pai, que o Senhor tem feito em nossas vidas. Te pedimos, fica conosco, que possamos aprender a palavra do Senhor, que possamos ensinar a palavra do Senhor com fidelidade, pois o Senhor é bom e a sua benignidade dura para sempre. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, então, como eu disse, a lição de domingo, lição de número 10, nós vamos estar tratando sobre o pecado. O pecado corrompeu a natureza humana. Essa é a temática da nossa aula. E espero eu que possa, esses slides, o conteúdo possa ser relevante para a sua preparação para a aula de domingo. Nosso texto bíblico, a leitura bíblica em classe, se encontra no texto de Gênesis capítulo 3, verso 1, 6 e 7. Romanos capítulo 5, versos 12 a 14. E aqui fica um adendo, seria interessante que o irmão também, professor, acompanhasse Romanos capítulo 13, ou melhor, capítulo 3, a partir do verso de número 10. Tá? Esse texto, Romanos 3, a partir do verso 10, em especial o verso de número 23, que é o texto áureo da nossa lição de domingo, esses três textos são importantes para que você possa desenvolver a temática da aula de domingo. Então, o foco da nossa aula de domingo, irmãos, primeiro é explicar a doutrina bíblica do pecado e sua extensão. Então, nós vamos ter um panorama bíblico sobre a origem do pecado, quando se deu a origem do pecado e como o pecado ele nos influencia hoje. Qual que é a extensão do pecado, né? E aí nós vamos responder uma pergunta que ela é cheque nesse assunto, que é a pergunta sobre a nossa natureza pecaminosa. Até que ponto nós somos influenciados pelo pecado? E essa pergunta foi feita séculos atrás, por Agostinho, por Pelágio, por pais da igreja. E aí nós vamos desenvolver o pensamento a partir dessa ideia, né? Até que ponto o pecado nos influencia? E existe livre-arbítrio? Essas questões nós vamos estar tratando nesse primeiro ponto. No segundo ponto, nós vamos mostrar a heresia do pelagianismo, que nega o advento do pecado. E em terceiro ponto, nós vamos pontuar o perigo dessa heresia para a vida do crente e da igreja. Amém, irmãos? Nossa introdução, o que nós vamos estar tratando na aula de hoje? Primeiro, nós vamos estar tratando sobre a hamartiologia. A martiologia é o estudo da realidade do pecado. Hamartia, vem do grego, traz a ideia de errar o alvo. E aí, esse é o termo que nós utilizamos para estudar o pecado. A presente lição pretende mostrar a origem e dimensão do pecado na humanidade, além de refutar, à luz da Bíblia, as principais crenças inadequadas, ok? Então, são 3 pontos a nossa lição, Nós vamos ver a doutrina bíblica do pecado e sua extensão, a heresia que nega o advento do pecado e o perigo dessa heresia
para a vida do crente da igreja. São esses 3 pontos, e aí na medida que nós formos desenvolvendo esses pontos, eu espero que possa ser edificante para a sua vida. Primeiro, a doutrina bíblica do pecado e sua extensão. Quem é o autor do pecado? Quando ocorreu a origem do pecado? Nós associamos a origem do pecado ao texto de Gênesis capítulo 3. Mas, na verdade, quando a gente estuda, nós percebemos que o pecado teve origem não no capítulo 3 de Gênesis, mas bem antes. Okay? O pecado teve origem não na terra, mas no céu, com um anjo em específico, que a Bíblia chama de Lúcifer. É claro que esse termo é um termo latino da Vulgata, né, de Jerônimo, Lúcifer, ou anjo de luz. Mas esse ser, né, que a Bíblia chama ele de querubim ungido, no texto de Ezequiel capítulo 28, ele era perfeito em sabedoria e formosura. Ele era como se fosse um primado das criaturas de Deus, um ser que se distinguia de todos os outros seres, de todos os outros anjos. A Bíblia chama ele de sinete de perfeição, como se fosse um modelo de perfeição. E esse era o que nós chamamos hoje de diabo ou Satanás. Esse anjo de luz, esse querubim ungido, que estava numa posição de destaque diante da corte divina, ele pensou algo que não lhe cabia, né? Ele despertou em si um sentimento de rebeldia. Não quis mais adorar, quis ser adorado. E diz o texto que ele, né, Isaías 14, diz que ele cogitou algo. Né? Ele disse: subirei, assentarei o meu trono acima do Altíssimo, serei adorado como Deus. Então, o pecado de Lúcifer, ou Satanás, era o pecado do orgulho, da avareza. Lúcifer quis ser igual a Deus, quis receber adoração ao invés de adorar, quis receber louvores ao invés de louvar, e esse era o pecado daquele anjo, daquele querubim ungido. E aí ele pecou em algo que é gravíssimo, ele atacou a própria honra de Deus, e diz a Bíblia que Deus não divide a sua glória com ninguém. E o resultado disso é que Deus interveio, e nós vemos na narrativa bíblica que Satanás ele foi profanado. Mas ele não foi profanado dos céus sozinho. A Bíblia diz que ele levou consigo 1/3 parte dos anjos. E há 2 porções nas Escrituras, já está aí nos slides, e eu deixo para os irmãos estarem dando uma lida depois. 2 Pedro, capítulo 2, verso 4, e Judas, o verso 6. Nós vemos nesses 2 textos a rebeldia de Satanás que foi bem retribuída. Deus retribuiu a rebeldia deste anjo e dessa 1/3 parte de anjos com ele, e foram então ambos profanados, lançados profanados do céu. Assim, o pecado não teve origem no Éden, ok? Antes do Éden, antes da criação de Adão e Eva, já havia acontecido o pecado, já havia acontecido a origem do pecado, e nós vimos que a origem do pecado, então, se dá nos céus. Ok? E na terra, quando teve origem o pecado na terra? O pecado na terra, irmãos, no mundo, ele surgiu aí sim, em Gênesis capítulo de número 3, a partir da advertência, né? Não comerás da árvore do conhecimento, né, da ciência do bem e do mal, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então nós vemos aqui uma advertência do Senhor. Nós vemos aqui uma lei que o Senhor havia promulgado. Né? E pecar é justamente isso, é transgredir a lei, é ir além da lei. E isso é pecado. Deus havia dito: olha, vocês podem comer de todos os frutos, de cada árvore do jardim, mas de uma em específico vocês não podem comer. Isso aqui é lei, irmãos. Isso aqui é mandamento do Senhor.
É uma ordenança do Senhor. Vocês não podem comer da árvore que está no meio do jardim, é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque no dia em que dela comerdes, certamente, olha só a palavra de Deus, certamente morrereis. Isso era um mandamento que tinha uma advertência. O mandamento é: não coma. A advertência, a consequência da desobediência desse mandamento seria o quê? Certamente morrereis. Então nós vemos aqui um mandamento com uma advertência. E aí nós vemos a desobediência, o resultado da desobediência no capítulo 3 de Gênesis. E aí entra uma terceira personagem que ela é interessante para nós, que é a serpente. A serpente ali, nós, a partir do estudo teológico e da história da igreja, nós desenvolvemos a ideia de que essa serpente seria Satanás. E essa serpente, quando falo sobre isso, eu sempre gosto de citar essa ilustração. A serpente, ela é Satanás, ele é o primeiro herege da história. Né? Porque o que é uma heresia? Né? É um ensino que vem para distorcer a palavra de Deus, né? Para causar divisão e distorcer, desconjuntar, por assim dizer, a palavra de Deus. E aí chega a serpente, ela traz uma heresia, um ensino de perdição. E ela começa de maneira sutil, ela começa acrescentando algo à palavra de Deus. E é aqui que muitas seitas se criam, né? Acrescentando algo na palavra que Deus não disse. E aí ela chega, olha, é verdade que Deus disse que vocês não podem comer de nenhuma árvore do jardim? Perceba como que ela está colocando aqui Deus como mal. Olha, um tanto de ave aqui, vocês não podem comer de nenhuma árvore. E aí ela começa a acrescentar algo na palavra de Deus que Deus não havia dito. E aqui é uma heresia. A heresia é isso, é acrescentar. Então nós vemos que Satanás, então, ele é o primeiro herege, ele traz essa primeira heresia, e a heresia começa a mexer com a mente da Eva. É interessante que Eva ela vai fazer uma segunda coisa que é complicada. A segunda atitude, enquanto a serpente acrescenta, Ela também vai acrescentar algo na palavra de Deus. Ela vai dizer assim, olha, não, nós podemos comer livremente de todas as árvores, né, de todos os frutos, mas em uma árvore em específico nós não podemos comer e nem tocar. A Eva está acrescentando algo na palavra de Deus, assim como a serpente, né? Ela começou a ser influenciada pela serpente. E isso acabou dando margem para que a serpente, então, continuasse o seu propósito ali de dissuasão com aquela mulher. E aí nós vemos o segundo ato da serpente, né? A serpente, primeiro, ela acrescentou, agora ela vai tirar algo da palavra de Deus. Ela vai, enquanto Deus havia dito, certamente morrereis, a serpente vai dizer, não, vocês não vão morrer. Certamente não morrereis. Ela tira a palavra de Deus e coloca a palavra dela. Certamente não morrereis. Mas ele sabe que do dia que vocês comerem desse fruto, vocês serão semelhantes a ele, conhecedores do bem e do mal. E aqui o circo já estava armado, ela já se sentia tentada por Satanás, ela já havia abrido todas as concessões para que a palavra de Deus fosse colocada em xeque, e aí ela acaba desobedecendo o mandamento do Senhor, ela, junto com Adão, desobedece, e sofrem com isso as consequências da sua desobediência. Então, o pecado entrou no mundo a partir da desobediência de Adão e Eva. E, claro, também nós percebemos um certo orgulho, porque foi quando a serpente disse que quando vocês comerem desse fruto, vocês serão semelhantes a Deus. Então, ali nós percebemos um certo orgulho também em Eva de querer ser igual a Deus. Vamos em sequência, no subponto 2, diz, foram abertos os olhos de ambos. Gênesis 3, 7 e 8. Fala-nos da ruptura imediata da comunhão com o Criador. É a morte espiritual. Então,
cumpriu-se o que Deus havia dito. Certamente morrereis. E foi de maneira instantânea, irmãos. Foi instantânea. Se o irmão puder, o irmão Carlos puder colocar para nós Gênesis capítulo 3, verso 7 e verso de número 8, para nós lermos juntos. Esse texto é importante para nós, para percebermos algo do Senhor. Então foram abertos, olha só, os olhos de ambos. Eles passaram a ter uma nova visão. O texto já havia dito que eles estavam nus e não se envergonhavam, no capítulo 2. Mas agora vai dizer, e conheceram que estavam nus. Porque agora o Adão vai olhar para Eva com um olhar depravado. Eva vai olhar para Adão com um olhar não de pureza, mas um olhar depravado. E é por isso que eles vão cozer folhas de figueira para cobrir a sua nudez. Continuação do verso de número 8. E fizeram para si aventais, né? E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, como de costume. E escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Então aqui nós percebemos duas ações instantâneas que o pecado, a desobediência, proporcionaram na vida de Adão e Eva. Primeiro, houve uma mudança na forma como eles viam o mundo, uma mudança na cosmovisão. Antes era uma visão inocente, pura, agora é uma visão depravada, influenciada pelo pecado. E aí eles vão então buscar uma forma de cobrir a sua nudez, porque eles já não eram puros, eles tiveram uma visão mudada, uma visão depravada. E em segundo lugar, em segunda instância, a segunda forma de o pecado se manifestar é que eles tiveram vergonha. Eles tentaram se esconder. Gente, é possível esconder do Senhor? Não é. Deus é onipresente, Ele está em todos os lugares, Ele é onisciente. Olha o que o pecado fez com esse casal. Eles estavam com tanta vergonha que eles tentavam se esconder do Senhor. E é isso que o pecado faz, irmãos. Aqui nós vemos o cumprimento, certamente morrereis. Aqui nós temos o primeiro estágio da morte. Instantaneamente após comerem do fruto, ambos morreram espiritualmente, ok? Ambos, Adão e Eva, morreram espiritualmente. E uma das traduções para a morte é literalmente separação. E é isso que nós vemos no texto de Isaías, capítulo 59, o verso de número 2. Se o irmão puder colocar na tela, para nós lermos juntos, o que o pecado faz, né? O que o pecado faz com o ser humano diante de Deus? O Isaías 59 fala-nos bem o que é isso. Porque as vossas iniquidades, os vossos pecados fazem divisão, separação, como se tivesse um abismo que separasse vós e o vosso Deus. Um abismo de separação. Nós fomos distanciados por causa do pecado, porque Deus é santo, diz Abacuque que ele não pode contemplar o mal. Deus é tão puro de olhos que ele não pode contemplar o mal. Então, a nossa desobediência em Adão acabou acarretando isso para a humanidade. Nós fomos distanciados. E os vossos pecados encobrem, olha só, o seu rosto de vós. Os nossos pecados é como se Deus estivesse tapando os nossos olhos para que nós não o contemplássemos. Nós não podemos ver o Senhor, para que vos não ouça. Então é um distanciamento, é uma separação. Isso é pecado. E a consequência do pecado é, então, o distanciamento do Senhor, o afastamento do Senhor. Essa foi a maior consequência colhida por Adão e Eva. O pecado separa o homem de Deus. Nesta ocasião, ainda no Éden, Deus anunciou a vinda do Redentor. Então nós vemos que havia ali o juízo pela desobediência e pelo pecado, mas ali havia também uma palavra de consolação. Deus anunciou a vinda do Redentor no verso de número 15. Da semente da mulher, ele suscitaria um que esmagaria a cabeça da serpente.
Foi por causa, então, dessa desobediência que o pecado entrou no mundo, e com ele a morte. Como diz Romanos capítulo 5, o verso de número 12, que fala, né, por um só homem entrou o pecado no mundo, e o pecado trouxe consigo a morte. Logo, todos morreram, porque todos pecaram. Eu gosto sempre de dizer que Adão, ele abriu a porta para dois convidados indesejáveis: a morte e o pecado. Ele abriu a porta para essas duas coisas que acabam afligindo a humanidade desde então. E qual que é a evidência de que o pecado existe, que nós somos pecadores? Isso vai ser importante no segundo ponto, quando nós formos falar de Pelágio. Qual que é a evidência de que nós estamos debaixo do pecado de Adão? Qual que é a evidência de que nós carregamos também uma natureza pecaminosa? É que nós morremos, irmãos. A morte é uma evidência de que nós pecamos. Nós morremos porque pecamos. E como consequência do nosso pecado, nós morremos. Então, a morte é uma evidência de que nós estamos debaixo de uma natureza pecaminosa, que é falível e que irá invariavelmente nos levar à morte. Então, é a consequência do pecado de Adão e Eva. Então, a consequência da queda no Éden é o terceiro subponto. A Bíblia não mostra como essa transmissão do pecado de Adão passou a todos os homens, ok? Mas afirma a sua realidade. O texto que nós lemos, Romanos 5:12. Não afirma, a Bíblia não traz, então, como que o pecado passa, né, de pai para filho, né, de geração após geração. Como que é essa transmissão do pecado? E isso é alvo, durante a história da igreja, de inúmeras especulações, ok? Esse pensamento é reiterado mais adiante, no verso de número 19. Se o irmão puder colocar para nós, Romanos 5:19, eu acho que só esse texto é o suficiente, não vou precisar ler 1 Coríntios 15:49. Diz assim: porque como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim, pela obediência de um, muitos serão feitos justos, ok? Então, aqui nós temos a ideia de primeiro Adão e segundo Adão, que é apresentada lá em 1 Coríntios 15, ok? Pela desobediência de um homem, muitos morreram. Pela obediência de também um só homem, Jesus, muitos são justificados, ok? Existem várias teorias sobre como o pecado de Adão nos foi transmitido, tais como por genética, e aqui nós rejeitamos essa forma de ver, porque se o pecado é passado da genética de pai para filho, então Jesus tinha genética, Jesus tinha um gene humano, então, obviamente, ele precisaria ter a natureza pecaminosa. Então, nós rejeitamos esse primeiro ponto. Por procriação, e aí essa é uma forma de ver que, principalmente ali nos primeiros séculos da igreja, estava muito em voga, de que o pecado era passado através do ato sexual. O ato sexual, na visão de alguns pais da igreja no primeiro, segundo e terceiro século, era pecaminoso. Nós não cremos dessa forma, de que o pecado é passado através do ato sexual, porque o ato sexual foi criado por Deus, gente. O ato sexual é obra de Deus. Deus criou para os seus filhos. Então, como que o pecado vai ser passado através do ato sexual? Através da procriação. Não é a visão que nós aceitamos. Há também a visão que diz que é por contaminação, como se fosse um vírus. E você já deve ter ouvido, meu irmão, você que é professor de escola dominical, você já deve ter ouvido isso, né, de que o pecado é como se fosse um câncer, né, uma doença que espalhou pela humanidade como uma doença hereditária, né? Não existe isso também. Nós rejeitamos essa forma de ver. Não é uma doença, ok? Não é uma doença. Então, nós rejeitamos essa ideia de que o pecado vem através de uma contaminação, como se fosse um vírus, ok? Ou por representação. As Assembleias de Deus no Brasil tendem a esposar essa ideia de que o pecado ele é transmitido por representação, ok? E aqui eu trago uma citação do livro do pastor Silas Daniel, Arminianismo, a Mecânica da Salvação.
na página 338, diz-nos assim, aspas, os teólogos das Assembleias de Deus brasileiras esposaram inicialmente o federalismo, que é a mesma coisa de representalismo. Hoje, a maioria dos teólogos das Assembleias de Deus no Brasil esposa ainda a teoria federal. Aí cito Emílio Conde, que é o pioneiro da imprensa e literatura pentecostal em nosso país. É um dos que esposavam a posição federalista, de que Adão, como cabeça federal de toda a raça humana, o seu pecado não se restringe apenas a ele, Adão, como indivíduo, mas sim a toda a humanidade, pois ele, Adão, é o seu representante, é a origem da espécie humana. Nele, Adão, todos pecam e todos morrem. Fecha aspas. Então, a tese que nós, da Assembleia de Deus, defendemos é de que o pecado é transmitido por representação. Ou seja, todos nós estávamos em Adão no Gênesis capítulo 3. Todos nós, porque ele era o nosso representante. Por isso que é a ideia de federalismo. Ele era o cabeça da humanidade. O primeiro casal eram os cabeças da humanidade. Eles eram os nossos representantes. Por isso há até um burburinho entre os crentes, né? Quando eu chegar no céu, a primeira pessoa que eu quero encontrar é Adão, é Eva, que eu quero ter um bom papo com ele. Por que você comeu do fruto? E aí eu quero te dizer, e você pode falar isso em sala de aula tranquilamente, qualquer um de nós que estivéssemos lá no Gênesis capítulo 3 também desobedeceríamos o Senhor, porque Adão e Eva eram os nossos representantes, ok? Nós todos estávamos em Adão. Por isso que em Adão nós pecamos. Em Adão nós morremos. E esse pecado é transmitido a nós, porque ele era o nosso representante. Ok? Dando sequência, o subponto 4, a extensão do pecado. Ok? Nós cremos, irmãos, e aqui já quero de antemão defender a nossa posição, nós somos arminianos. Ok? Um arminianismo mais wesleyano, ok, mas ainda assim arminianos. Nós defendemos a doutrina da depravação total, ok? Só que o calvinismo, dizem muitos, também defende a depravação total. Só que há uma diferença. E aí alguns teólogos vão dizer, a depravação total é a única doutrina que arminianos e calvinistas concordam. E não é bem assim, ok? A depravação total do calvinista, do reformado, é diferente da nossa depravação total. O calvinista pensa que a depravação total é por intensidade, ou seja, nós somos tão maus quanto podemos ser. Não há virtude em nós, nós não podemos fazer nada de bom, a não ser se for Cristo. Não há bondade em nós, nada de bom em nós. Tem até uma frase bem conhecida, acho que é Gessimar Bersa, algo assim, que diz que tudo que há de bom em mim é Cristo, e tudo que há de mal sou eu mesmo. Essa é uma visão calvinista da depravação total. Nós não cremos assim, irmãos. A nossa depravação total não é por intensidade, que nós somos tão maus quanto poderíamos ser. A nossa visão de depravação total é diferente. Eu vi um certo calvinista, que não convém citar o nome, que ele disse que o coração dele é tão mau, tão depravado, quanto um assassino. E nós discordamos disso, porque a visão calvinista, ela rejeita o conceito de livre-arbítrio, ok? Não há livre-arbítrio. Tudo está determinado na visão calvinista. Qual que é a nossa posição como Assembleia de Deus, como arminianos que somos? Nós esposamos uma depravação total não por intensidade, mas por extensão, de que o pecado ele atingiu todos os homens, como diz as Escrituras, não há nenhum justo sequer, nenhum que ame ou pratique a justiça. E, além de atingir todos os homens, ela atingiu tudo no homem, ok? Então, a depravação total é porque o pecado ele atingiu
todos os homens e tudo no homem. Então, a nossa concepção de depravação total, ela é por extensão e não por intensidade, ok? Então, há uma diferença básica aqui, por quê? Porque nós, da Assembleia de Deus, defendemos a questão do livre-arbítrio. Ainda que haja aqui um consenso que precisa ser elencado aqui, de livre-arbítrio cativo, livre-arbítrio pleno e livre-arbítrio liberto, que não convém citar aqui, mas fica por adendo. Ok? Então, nós defendemos que a depravação total é por extensão, no sentido de que, como diz Norman Geisler, um grande pensador, teólogo do nosso último século, ele diz o seguinte: o pecado se espalhou por todas as partes do nosso ser, corpo, alma e espírito. Por isso que Paulo diz em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, salvo engano, o verso 21, o mesmo Deus vos santifique em tudo, no vosso corpo, na vossa alma e no vosso espírito, para que vocês estejam plenamente em santificação para o encontro, para o dia do Senhor. Então, o pecado ele se espalhou por todas as partes do nosso ser, corpo, alma e espírito, em extensão. Porém, isso não significa, aspas, para Geisler, que todos os seres humanos são extremamente maus, é a visão calvinista, de intensidade. Mas que todos eles, aspas novamente para as palavras de Geisler, não são tão bons quanto precisariam ser. Ou seja, todos nós fomos influenciados, nós temos essa natureza pecaminosa em nós, ok? Mas, e essa natureza pecaminosa afetou tudo em nós, corpo, alma, espírito, intelecto e vontade, consciência e razão, e tudo o mais, tudo em nós foi afetado. Mas a diferença nossa para a doutrina da depravação total do calvinista é que nós não rejeitamos o livre-arbítrio, ok? O ser humano, ele está incapacitado de conhecer a Deus por causa do seu pecado. Então, pelos seus próprios esforços, ele não consegue se aproximar do Senhor. Mas a imagem de Deus no ser humano caído não foi erradicada, ou seja, aniquilada. O ser humano continua sendo imagem e semelhança do Senhor, ainda que essa imagem seja desfigurada. Então, o calvinista vai dizer, quando eu faço um ato de bondade, foi Cristo que fez através de mim. Eu não conseguiria fazer esse ato de bondade, foi Cristo. Então, só Ele que faz, eu não consigo fazer. É isso que o calvinista vai dizer. Nós dizemos, não. Nós temos a imagem do Criador, ainda que desfigurada pelo pecado, mas ela não foi aniquilada. E aí há dois textos, Gênesis 9:6 e Tiago 3:9, que ainda diz que o ser humano é imagem e semelhança de Deus. Então, quando eu faço um ato de bondade, não quer dizer que foi Cristo que me fez fazer este ato de bondade, mas porque eu ainda preservo esse oco, essa pálida imagem de Deus que foi desfigurada pelo pecado, eu ainda tenho esses princípios, ainda que sejam poucos e que o pecado me influencie a andar pelo caminho errado, eu ainda tenho esses princípios, esses valores de maneira inata no meu ser. Eu tenho uma lei moral que me diz o que é certo e o que é errado, e essa lei foi Deus que implantou em mim. Então, quando eu faço um ato de bondade, eu estou dizendo que o homem pode fazer um ato de bondade, um ato de justiça, sem que seja um auxílio de Deus, ok? Então, o homem ainda continua, como nós cremos, tendo o livre-arbítrio, ok? Isso inclui também o livre-arbítrio, pois os pecadores têm liberdade de escolha. Olha Josué 24:15, escolhei, pois, a quem servis, se a Deus ou se aos ídolos. Eis que ponho diante de ti dois caminhos. Deuteronômio, se eu não me engano, capítulo 28. Fala-nos sobre isso. Eis que ponho diante de ti dois caminhos, o caminho da vida e o caminho da morte. Escolhei, pois, o caminho da vida para que vivais. O ser humano tem livre-arbítrio, o direito de escolha, ainda que
cativo. Dentro da teologia que nós defendemos, somente duas pessoas tinham livre-arbítrio pleno, que era o livre-arbítrio completo, que é a total liberdade de escolha. São eles Adão e Eva. Após o pecado, nós entramos no estágio que na teologia nós chamamos de livre-arbítrio cativo. Ainda que tenhamos uma liberdade de escolha, a nossa liberdade passou a ser influenciada pelo pecado. Então eu sou influenciado, como Paulo diz, o bem que eu quero fazer não faço, mas o mal que eu detesto, isso faço. Ele ainda vai dizer no capítulo 7 mesmo, isso ele diz no verso 18, no verso 14 ele diz: eu sou carnal. Está falando da sua natureza pecaminosa. E vendido, a expressão ali no grego traz a ideia de escravo. Escravo do pecado. Eu estou debaixo do senhorio do pecado. Então, eu não consigo fazer o bem porque o pecado me influencia. Essa natureza pecaminosa me influencia para o erro. Ok? Isso nós chamamos na teologia de livre-arbítrio cativo. Eu quero fazer o bem, mas eu não consigo por causa do pecado que me impulsiona ao erro. E há um terceiro estágio, que é aqueles que gozam de comunhão com o Espírito Santo experimentam. É o estágio do livre-arbítrio liberto. Okay? O livre-arbítrio liberto vem através da liberdade em Cristo. Né? Ele nos transporta do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. É uma mudança de senhorio. Então nós não somos mais escravos do pecado, agora nós somos servos de Cristo e estamos debaixo do seu reino. Ok? E aí ele nos liberta, é um livre-arbítrio liberto. Através da graça de Deus, nós somos fortalecidos para andar em santificação. Ok? Então, nós defendemos, então, que o pecado ele foi transmitido por uma representação, através de Adão e Eva, nós estávamos em Adão e Eva, e que nós defendemos uma depravação total por extensão e não por intensidade. Ok? Nós somos pecadores, é aquela pergunta básica, né? Nós pecamos porque somos pecadores ou somos pecadores porque pecamos? O nosso alvo, então, é responder que nós pecamos porque somos pecadores. Que o problema não está no nosso pecado em si, mas em uma natureza que nos foi legada. Por causa do pecado de Adão e Eva, nós éramos escravos, estávamos condenados à corrupção eterna e ao sofrimento eterno. Mas Cristo nos libertou. Amém, irmãos? Então, é isso que a doutrina bíblica do pecado nos fala. Ela nos separa de Deus, é uma morte espiritual. Como Paulo diz aos Efésios capítulo 2, todos nós estávamos mortos em delitos e pecados. É uma morte espiritual, mas fomos vivificados por meio da obra de Cristo. Segundo ponto, a heresia que nega o advento do pecado é o pelagianismo. É a heresia mais antiga no tocante à pecaminosidade do gênero humano. O Pelágio em si não era um tanto problema, irmãos, mas sim os pelagianos que vieram depois dele. Pelágio, o ensino de Pelágio, ele não foi tão rejeitado assim no início, porque tinha mais um conceito ético e filosófico e não teológico. Então, não foi rejeitado a princípio. Foi Celeste que trouxe, né, essa ideia para a teologia cristã. O que nós sabemos do pelagianismo, irmãos, é o que foi escrito por pessoas que contraporam. Nós não temos um escrito, por exemplo, de Pelágio, nós não temos um livro, um artigo, nada escrito pelos pelagianos. Nós temos apenas os seus opositores, ok? E o que se sabe o ser humano não nasce em pecado. Pelágio, o pelagianismo ensina que o ser humano nasce puro, ou seja, a transgressão de Adão não afeta diretamente os outros seres humanos. Não existe pecado original, não existe corrupção geral do gênero humano, ou seja, cada ser humano nasce em estado completo de pureza, ok? Essa era a doutrina do pelagianismo. E aí eu trago uma citação também do pastor Silas Daniel no livro Arminianismo, a Mecânica da Salvação. Na página 312,
ele diz-nos o seguinte, aspas, os pelagianos chocam-se frontalmente com as escrituras. Simplesmente dizem que o pecado de Adão não trouxe consequências diretas aos seus descendentes, ou seja, a nós, mas teria afetado só ele mesmo, Adão. De maneira que cada ser humano que nasce hoje é como Adão antes da queda, podendo ou não se corromper. Esse era o problema do pelagianismo, irmãos. Esse era o problema do pelagianismo. Então o pecado não passou a nós. O pecado de Adão era a responsabilidade dele, e ele foi julgado pelo pecado dele. Nós não temos nada a ver com o pecado de Adão. Okay? Então nega aqui a Bíblia Sagrada, porque a Bíblia diz que por um homem entrou o pecado no mundo, logo todos pecaram. É o texto que nós lemos, Romanos capítulo 5, verso 12. Lá em Romanos 3, 23 diz, porque todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Então, assim, não adianta tentar tampar o sol com a peneira. O ensino pelagiano foi considerado heresia no concílio de Éfeso, ok? No quinto século da nossa era. Ok? E o que dizia, então, o pecado original na teologia pelagiana, né? De que o pecado de Adão e Eva influenciaram só eles. Não teve uma transmissão de pecados. O pecado de Adão e Eva não chegou até nós. Nós nascemos em estado de pureza. E eu respondo só pelos meus próprios pecados. Eu tenho que me preocupar com o meu próprio pecado. E qual que é o problema desse ensino pelagiano? Porque, primeiro, nega a transmissão do pecado. Nega a natureza pecaminosa que todos nós herdamos em Adão e Eva. E terceiro, admite que o ser humano pode se salvar a si mesmo. Esse era o grande problema do pelagianismo. Que o ser humano... O problema do pelagianismo é que ele exacerbava demais... colocava ênfase demais no livre-arbítrio. O homem é totalmente livre. E como eu disse, o livre-arbítrio pleno só experimentou Adão e Eva. Okay? Nós não somos livres para nada. Nós somos escravos debaixo do pecado. E agora nós fomos libertos por Cristo para um livre-arbítrio liberto. Então, na visão pelagiana, o ser humano ele pode se salvar a si mesmo. Ele pode se santificar a si mesmo, porque ele não está debaixo do pecado de Adão e Eva. Esse ensino foi considerado herege. E aí, um dos grandes opositores ao pelagianismo foi Agostinho de Hipona. O Agostinho de Hipona, ele tem uma característica interessante, porque o que nós conhecemos hoje como calvinismo tem muita origem em Agostinho de Hipona. Em Agostinho de Hipona, que ele traz essa ideia de depravação total sem livre-arbítrio, como eu já expliquei antes, de que o ser humano não consegue fazer o bem. Inclusive, quem traz essa ideia de pedobatismo, de batizar uns infantes, é Agostinho. Porque na visão de Agostinho, o ser humano já nascia completamente pecaminoso. Não tinha outro caminho para ele, não tinha estágio de inocência, ele já nascia em pecado. E ele não conseguia se salvar, ele não conseguia, ainda que morresse infante, se ele não fosse eleito, iria morrer e ser condenado. É ele que traz esses conceitos, como nós vamos ver mais à frente, de pedobatismo, de predestinação de eleição, ok? Claro, esses conceitos calvinistas, modernos, ok? Mas a origem surge lá em Agostinho de Hipona. E aí nós vemos dois extremos. De um lado, é a ênfase exagerada no livre-arbítrio, de Pelágio. No outro lado, é a ênfase exagerada num monergismo rígido, que é o termo que o pastor Silas Daniel usa e que eu concordo com ele, que é um monergismo rígido, que o ser humano não consegue fazer nada. Tudo é Deus. Então, é dois extremos. Até o século seguinte. E aí vai surgir um meio termo. Pelo menos tentou ser um meio termo, né? Que era o semipelagianismo, que tentou ser um meio termo entre a doutrina monergista rígida de Agostinho e o livre-arbítrio extremado
de Pelágio. E aí mais uma citação do pastor Silas Daniel, ele diz o seguinte, aspas, já os semi-pelagianos creem que Adão transmitiu sim a natureza corrompida a todos os seus descendentes. Então aqui já é uma mudança do pelagianismo clássico. Dizia o proponente dessa ideia, João Cassiano, que era um monge britânico, João Cassiano ensinava que o pecado de Adão, sim, foi transmitido aos seus descendentes, fazendo com que esses se tornassem, por natureza, pecadores. Mas que tal depravação seria apenas parcial e não total. Então, influenciou o ser humano apenas em partes e não totalmente. De maneira que alguns seres humanos poderiam, eventualmente, sem o auxílio inicial da graça de Deus, dar o primeiro passo para Deus. E aqui, esse termo ele é muito usado no nosso meio, né? Antigamente mais, hoje, graças a Deus, com as informações que estamos tendo, está se deixando de usar. Você tem que dar o primeiro passo, meu irmão, para Deus. Irmão, não adianta, você não consegue dar o primeiro passo. Esse é um ensino semi-pelagiano. É impossível ao homem, sem o auxílio da graça de Deus, dar um passo sequer na direção de Deus. É necessário que Deus intervenha, senão nós não conseguimos dar esse passo. Então nós rejeitamos o semi-pelagianismo também. Aí os calvinistas, os reformados, vão dizer que nós somos semi-pelagianos, porque nós cremos no livre-arbítrio. Porque nós cremos que o homem, na visão deles, pode se salvar a si mesmo. Eles nos chamam de hereges, nos chamam de pelagianos ou semi-pelagianos. E eu já provei para os irmãos, lendo esses fragmentos, de que nós não somos nem pelagianos, porque nós não dizemos que o homem goza de um livre-arbítrio pleno. Eu já enfatizei que nós cremos na depravação total, de que o homem foi afetado totalmente, corpo, alma e espírito. E todos os homens foram afetados pelo pecado. Nós temos essa natureza pecaminosa. Então nós rejeitamos o pelagianismo. Não é possível ao homem se salvar, como ensinava Pelágio e os seus seguidores. E nós rejeitamos também o semi-pelagianismo. Por quê? Nós não cremos que o pecado foi transmitido de maneira parcial. Nós cremos que foi uma depravação total. Todos os seres humanos foram afetados pelo pecado. E tudo no ser humano. Depravação total por abrangência. Nós rejeitamos também o semi-pelagianismo porque diz que sem a graça de Deus o homem pode se salvar. Gente, isso é um absurdo. É impossível ao homem, sem o auxílio, que nós chamamos na nossa teologia de graça precedente ou graça preveniente, que é o Espírito Santo vindo ao nosso coração, preparando o nosso coração para ouvir a palavra de Deus. Sem esse auxílio, não é possível o homem dar um passo sequer em direção à salvação. Então não é possível a salvação sem o auxílio da graça de Deus. Mas por que foi importante o semi-pelagianismo, o semi-pelagianismo, e isso não está na sua revista? E eu decidi colocar aqui, porque esse discurso, esse meio termo, foi importante cerca de um século depois, ou pouco mais de um século depois, com os remonstrantes, os arminianos, lá da Holanda. Eles viram que tinha um outro ponto que poderia ser abordado. Não precisava ser Pelágio, nem precisava ser Agostinho, não precisava ser Calvino. Nós poderíamos aprender as Escrituras de um outro ponto de vista, e aí que vai surgir Armínio, vai surgir os remonstrantes, Melanchthon também. Então, assim, grandes homens de Deus, John Wesley, todos esses homens esposaram as ideias arminianas de salvação, que é diferente do agostinianismo e é diferente do pelagianismo também, ok? O próprio Agostinho escreveu, e essa é uma citação que eu tiro do livro História das Controvérsias na Teologia Cristã, do pastor Roger Olson. Ele diz assim, aspas, Agostinho escreveu vários tratados sobre o pecado original e o herdado, a depravação total.
Argumentou que antes da queda a condição humana era posse non peccare, mas depois da queda nossa condição universal é non posse non peccare. Chegou ao extremo de afirmar que todos os bebês, olha só, isso é ensino de Agostinho, que todos os bebês são concebidos em pecado, de modo que nascem culpados do pecado de Adão e Eva, irmãos. Nós não temos culpa do pecado de Adão e Eva. Nós herdamos não a culpa, mas a natureza pecaminosa, ok? Isso era um grande equívoco do Agostinho. Aí colocava um peso aos infantes. E é aqui que vai surgir a origem do ensino do pedobatismo, ok? Do batismo de bebês recém-nascidos, que hoje, até hoje, né, na Igreja Católica e na Igreja Presbiteriana é utilizado. Ok? Nós não herdamos a culpa, nós herdamos o pecado, a natureza pecaminosa. Nós somos culpados pelos nossos próprios pecados, ok? Então vamos em sequência. Qual que é a resposta bíblica? A Bíblia afirma que a transgressão de Adão levou toda a humanidade ao pecado. A evidência incontestável dessa transmissão do pecado é a morte, como eu já citei. A corrupção do gênero humano é incontestável nas Escrituras. Há inúmeras passagens, em Isaías diz que das nossas chagas, das nossas feridas não ligadas, nem amolecidas com óleo. E também o texto de Romanos 3 enfatizam bem isso. O pelagianismo foi rejeitado como heresia no concílio de Éfeso em 431 depois de Cristo. Então é como um efeito dominó, irmãos. O pecado foi passado a todos os seres humanos, sem distinção. É rico, é pobre, é moça, é rapaz, é idoso, é criança. Todos têm a natureza pecaminosa. Todos já nascem com essa natureza pecaminosa. Ok? Vamos mais. A heresia que nega o advento do pecado. A morte de Jesus em favor dos pecadores. É o segundo ponto. O Alcorão nega a crucificação e a morte de Jesus. Com isso, conclui que não havia necessidade de Jesus morrer pelos pecados da humanidade. Por isso, o Alcorão rejeita o sacrifício de Jesus. A cruz de Cristo sempre foi um escândalo para o mundo, uma ofensa para os que estão em trevas. E aqui eu cito, irmãos, o livro de apoio em defesa da fé cristã, do pastor Ezequiel Soares, na página 138, ele diz assim, aspas, não existe na religião islâmica a ideia de corrupção total do gênero humano. Então, eles rejeitam essa ideia de depravação total, ok? De que não há um justo sequer. O ensino dessa religião é que a humanidade não tem nada com o pecado de Adão, pois todo ser humano nasce bom. Olha o germe aí, irmãos, do pelagianismo. Olha para você perceber o pelagianismo aí nas entrelinhas. O ser humano nasce bom, ele não tem nada a ver com o pecado de Adão e Eva. Quando peca, pede perdão e Alá, o nome da sua divindade, o perdoa. A ideia de pecado original ou de criminalidade hereditária não tem lugar dentro dos ensinamentos do Islão. O homem nasce com estado natural de pureza. Desse modo, não precisa de Jesus. Se não há pecado, não há necessidade de salvação. Terceiro ponto aí, irmãos, para nós concluirmos. Pensamentos pelagianistas em nossos dias. As ideias de Pelágio estão nas religiões reencarnacionistas, que negam a queda do Éden. Aí temos alguns exemplos, né? Por exemplo, a igreja da ciência cristã, que nega a existência do pecado, o mormonismo, a transgressão de Adão não passou para a raça humana, cada pessoa é responsável somente pelos seus próprios pecados. Essas pessoas estão entre nós no dia a dia, irmãos, e importa saber como identificar a teologia antibíblica delas, como também apresentar o evangelho. E há também um terceiro ponto aí, irmãos, que é a doutrina ou movimento conhecido como hipergraça, que é um subproduto da teologia liberal.
Esse movimento enfatiza a graça de Deus acima de outras doutrinas bíblicas. Ensina, inclusive, que não é preciso confessar pecados diariamente, que a santificação já está completa e que arrependimento é uma reorientação mental. Assim, surgindo aberrações doutrinárias que incitam os fiéis a viverem em práticas pecaminosas, tendo em vista que Jesus nos ama e que o pecado não nos domina mais. E aí, essa doutrina da hipergraça, ou como diz Dietrich Bonhoeffer, a doutrina da graça barata, né? É uma graça que não me muda. Você não precisa de santificação, eles dizem. Um dos proponentes dessa dita teologia disse, né? Eu não me sinto inferior a Jesus. É preocupante. Porque nós, diz as Escrituras, e o salmista é bem enfático, né? O Senhor sabe da nossa estrutura, sabe que somos pó, sabe que somos cinza. Não há virtude, não há valor. Nós somos pecaminosos, nós somos caídos. Mas a doutrina da hipergraça, ou da graça barata, ensina, ou pouco ou nada se interessa na nossa conduta. Você andar em santidade? Você não precisa se preocupar com isso. O foco está na adoração e devoção, eles dizem. Não, Deus só se preocupa com o seu coração. Jesus só está interessado na sua adoração, meu irmão. Você não precisa se preocupar com a roupa que você está vestindo, com o jeito como você está falando, se você está falando gírias. Você não precisa se preocupar com isso. Você não precisa se preocupar com nada que é externo. Jesus só está preocupado com o seu interior. Você não precisa se preocupar se você está debaixo do pecado da pornografia, da masturbação. Você não precisa se preocupar com essas coisas, porque Cristo te libertou, eles dizem. Isso é uma graça barata, né, irmãos? É uma graça que não me muda. Uma graça que não me transforma. Eles dizem, nós estamos livres do domínio do pecado. Ele perdeu o poder sobre nós. Assim, podemos entregar-nos a todo tipo de estilo de vida, porque nós somos servos de Cristo agora, não mais escravos do pecado. Essa filosofia, irmãos, pós-moderna, eclesiástica, o apóstolo Paulo já havia advertido sobre esse tipo de doutrina na sua carta aos Gálatas, capítulo 5, verso 13. Ele diz assim, porque vós, irmãos, fostes chamados para a liberdade. E aí é que eles gostam, né? Nós somos livres. Mas Paulo ele acrescenta algo. Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servir-vos uns aos outros pelo amor. Então nós não podemos dar ocasião à nossa carne, irmão. É isso que o apóstolo Paulo está ensinando aos Gálatas e é essa a verdade do evangelho. Não existe isso de graça barata, venha como você está e permaneça como você quiser. Não. Jesus quer de nós santidade, né? Se alguém quiser vir após mim, Jesus não nos força. Jesus não é um Jesus calvinista que nos faz de marionetes, nos forçando, arrombando a porta. Não, Jesus é amoroso, ele é paciente e longânimo. Se alguém quiser vir após mim, aí não é do seu jeito que você vai caminhar. Negue-se a si mesmo, é renúncia. Tome diariamente a sua cruz e siga-me. Então nós viemos a Cristo, mas permanecemos somente do jeito dele. Como diz Dietrich Bonhoeffer, né? Graça barata, em vez de justificar o pecador, justifica o pecado, né? Não, eu pequei porque eu sou assim mesmo, mas Deus me perdoa. Preocupante, né, irmãos? Agora o perigo, né? Quando as pessoas não conhecem bem as crenças e as práticas de sua igreja, terminam atraídas facilmente por ensinos diferentes, que às vezes lhes parece correto. E por isso nem examinam seus fundamentos, né? Paulo aos Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 5:21 diz, examinai tudo, retende o que é bom. Nós precisamos ter esse cuidado, irmãos. Como João diz em 1 João 4:1, né? Que nós precisamos examinar tudo, né? Se os espíritos vêm de Deus, procedem de Deus ou não. Então, questão de ensino também é a mesma coisa. Existem ensinos que não procedem de Deus.
E nós precisamos estar bem atentos, irmãos, para que nós não sejamos levados de cá para lá, por todo vento de doutrina, principalmente, né, com o advento da internet, né, com esses pregadores, coaches, né, crentes da graça barata, da hipergraça, que vão levando incautos e com essas ditas teologias da prosperidade, enfim, e acaba levando muito crente aí. Também há o outro lado, né, que é o lado dos reformados, né, que é uma minoria, mas é uma minoria que grita alto, né, e acaba levando muita gente. Não, porque eles têm uma boa eloquência, né, eles têm uma boa oratória. O que adianta, irmãos, ter boa oratória, ter uma boa eloquência? Um pouco só de fermento leveda toda a massa. Um pouco de heresia no ensino destrói todo o ensino. Então, nós devemos ser prudentes, sensatos. Como diz, né, o autor da nossa revista, o analfabetismo bíblico é o drama do século, irmãos. É preocupante o analfabetismo bíblico dos nossos crentes, dos nossos membros da igreja, crentes que pouco ou nada sabem das Escrituras e não têm interesse em fazer um curso básico. Você pode, professor, nesse último ponto, fazer uma reflexão com seus alunos em sala de aula. Como está o nosso conhecimento das Escrituras? Nós estamos muito fracos. Nós estamos raquíticos de Bíblia. E eu imagino que seja esse o propósito do escritor ao falar sobre isso nesse segundo ponto, que é o último ponto da revista. Ele foi bem enfático. Né? O analfabetismo bíblico tem matado muito crente, tem afastado muito crente da verdadeira e genuína palavra de Deus. Amém, irmãos? E nós concluímos então aqui. Está aí a conclusão, mesmo diante de uma depravação total na humanidade, nem tudo está perdido. Há esperança. Desde a queda de Adão e Eva no jardim, Deus tem demonstrado o seu amor e cuidado com a posteridade do primeiro casal. Deus não nos abandonou, irmãos, e em seu amor e misericórdia nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Então, foi isso. Espero que tenha sido de enlevo espiritual para a sua vida, meu irmão. Você tem a graça do Senhor para transmitir, né, a palavra do Senhor no domingo pela manhã, que você possa ensinar com verdade, com fidelidade. Ensine a palavra, defenda a nossa fé. Né? Seja um apologeta, irmão, seja um apologista, defenda a palavra do Senhor. E que Deus em Cristo te abençoe e te dê graça. Deus abençoe a sua vida, seu ministério, a sua casa, a sua família, a sua classe de escola dominical e a sua igreja. No nome de Jesus, nós te agradecemos. Pai, nós te louvamos e te bendizemos por tudo, Pai, por essa oportunidade. Pedimos que o Senhor venha abençoar a cada um, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.